Hallo Leute, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Estou eu aqui com essa nova cor de cabelo que foi uma tentativa de loiro que não deu certo. Como diz Bruno, é uma cor o quê? Diferentinha, de cenoura, quem sabe, mas tá tudo bem. Eu não quis fazer mais nenhuma peripécia nele pra não deixá-lo ainda mais estragado. Também não quis pentear o cabelo, não quis passar maquiagem, porque tem um lema: Ich muss gar nichts, que é eu não tenho que coisa alguma. E isso é libertador, maravilhoso. Eu gosto muito dessa frase e é uma das minhas preferidas. É com a cara limpa, uma conversa mais natural possível, que eu gostaria de me comunicar com vocês a respeito de aprender alemão na Alemanha. Opinião de quem mora há 3 anos na Alemanha, que iniciou todo esse processo sem ter noção nenhuma do que era o idioma alemão e sem saber também qualquer outra língua estrangeira. Vou começar contando a respeito da minha primeira aula de alemão, que foi simplesmente desesperadora, porque eu não entendia uma palavra sequer do que a professora pronunciava. Tendo aí essa conjuntura da minha situação de vida naquele momento, que era pura pressão. Ou eu conseguia esse certificado A1 do idioma alemão lá em Munique, se eu quisesse permanecer na Alemanha, ou então eu faria as minhas malinhas e voltaria para o Brasil, que na época não era uma opção. Então, tendo eu essa dificuldade para assimilar o que a professora estava querendo me dizer, eu não tinha nenhuma base para isso até aquele momento. E muitas pessoas podem dizer: ah, mas você tá morando na Alemanha, você tá imersa ao idioma. Gente, nenhum idioma se aprende por osmose, é suor e sangue. Para conseguir ter uma fluidez no idioma que se quer aprender. É verdade. Não é simplesmente num passe de mágica só porque a pessoa mora em determinado país que ela, em contato com a língua, vai ter automaticamente, como um matrix, toda a capacidade de se expressar naquele idioma. E isso serve para os dois lados, tanto para você que acha que só pelo fato de viver num país você vai ter todo o conhecimento necessário e em pouco tempo você vai falar sem o menor esforço a língua local, é um equívoco. Quanto para as pessoas que possivelmente tenham um péssimo hábito de medir a vida das outras pessoas pela sua própria régua. É claro e notório que o nosso acesso à língua, ele é muito mais facilitado, porque o simples fato da gente ir ao supermercado, ao banco, andarmos pelas ruas, nós escutamos pessoas conversando. Isso é óbvio, porque estamos no país cuja língua oficial é o idioma que estamos aprendendo, mas que não é de uma forma automática. Muito pelo contrário. No meu caso, por exemplo, eu busquei outras alternativas, recursos que me possibilitassem um entendimento melhor do que eu estava estudando à época. Esses recursos foram basicamente canais encontrados aqui mesmo no YouTube. Ajudam demais quando você tem aí o interesse por saber de fato o que aquela criatura alienígena estava querendo te dizer ali naquela sala de curso que você estava fazendo. Foi só um desabafo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que cada pessoa tem o seu tempo e a sua forma de aprender, e que perfeitamente pode ser diferente de mim
ou de você. Então vamos parar de medir a vida do outro com a nossa própria régua. O que cabe a mim pode ser que não sirva para você, e vice-versa, e está tudo bem. As minhas projeções, os meus anseios, sonhos, objetivos, eles são meus. E eles devem ser respeitados, assim como os seus também. Esses 3 anos de Alemanha, talvez tenha sido essa uma das lições mais valiosas que eu aprendi. Principalmente numa sala de aula, num banco de curso, a não me comparar com os demais colegas, porque cada um carrega a sua própria bagagem de vida. Não estamos numa disputa e a gente precisa trabalhar o nosso psicológico para que o nosso intelecto tenha condições também de se desenvolver de uma forma mais sadia e eficaz. E isso eu acredito que caiba em qualquer campo, vertente, esfera da nossa vida, porque ela é muito ampla. É muito clichê também dizer isso, que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Mas com o tempo, com a maturidade, com as experiências e os aprendizados que a gente vai tendo com essas vivências, nós passamos a enxergar e a reconhecer esses monstros internos e aprendermos a lidar melhor com eles, com a fé que você tem, na esperança de que você pode ser maior do que o seu medo, de que você pode mais com a sua vida e fazer dela grandes realizações. Só para concluir, então, minha linha de raciocínio e que fique bem claro, é somente a minha opinião. Eu acredito que pessoas cuja língua materna seja o inglês ou que elas tenham aprendido esse idioma anteriormente ao alemão, elas exerçam uma certa vantagem com relação aos demais, porque em determinados aspectos essas duas línguas têm certas similaridades, o que facilita a compreensão. Por outro ponto também, acredito que seja uma vantagem, porque elas contam com a possibilidade, caso não tenham entendido algum ponto específico do alemão, perguntarem em inglês e terem aí a sua questão sanada. Como contraponto, se é que eu posso dizer assim, como uma certa desvantagem, é principalmente para essas pessoas cuja língua materna seja o inglês e por ter essas similaridades em certos aspectos com o alemão, criarem algumas confusões, principalmente na questão também da pronúncia. Para nós que estamos aí aprendendo o alemão como primeira língua estrangeira, eu acredito que como a gente não tem a interferência de nenhuma outra língua estrangeira, a gente consiga ter uma concentração melhor e também mais assertividade com relação à pronúncia, mas é claro que varia de pessoa para pessoa, não é uma regra e é só a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui embaixo nos comentários. E como um contraponto, acredito que porque a gente não tem ainda desbravado esse caminho, estamos criando os mecanismos para aprender a aprender o alemão, a gente demore mais para isso com relação às demais pessoas. No frigir dos ovos, o que conta é a sua persistência, o seu foco, a sua determinação e o seu esforço em atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. Os caminhos pelos quais você faz isso, não necessariamente eles precisam ter uma fórmula, uma regra, porque não é aplicável a todos. A gente pode encontrar, sim, caminhos diferentes e chegarmos no lugar que a gente gostaria de estar. Então, é isso aí, vou ficando por aqui. Bis bald. Tschüss!